Qual é o diferencial? A grande questão para a gente pensar sempre quando se produz uma pesquisa acadêmica, né? Quando se produz um livro, que é um resultado de pesquisa acadêmica, é entender o seu quadro teórico. Então aqui, para escrever sobre as plutocracias no Brasil, né, o quadro teórico tem que ser primeiro crítico da dicotomia entre governantes e governados, tem que estar, no caso desse quadro teórico seguido nesse livro, está a partir da perspectiva dos governados, ou seja, aqueles que que devem vender sua força de trabalho para os seus patrões, aqueles que sofrem de discriminações, das mais diversas discriminações sociais nos seus trabalhos e na sociedade de modo geral, né? E como eixo de análise desse livro está a ideia da regulação trabalhista, né, no Brasil. Então, como que os direitos trabalhistas foram criados, por que foram criados, qual foi o papel exercido pelos trabalhadores nesse processo, qual foi o papel exercido pelas elites, né, pelas classes dominantes, e que tipo de plutocracia resultou a partir desse conflito, né, de classe social entre os governados e os governantes. Então daí eu busco explicar como que no início tinha uma plutocracia de ordem liberal, né, que era contra a criação de direitos trabalhistas para os seus trabalhadores. Num segundo momento se criou, com a força dos trabalhadores, né, com as greves, com as passeatas, com as reivindicações, se criou essas elites, parte dessas elites, inclusive defendeu a criação de direitos trabalhistas para frear o processo revolucionário maior no país, né? E depois, no segundo momento, outras elites assumem o poder e vão materializar disso, esse processo de luta dos trabalhadores, em direitos. Daí foi criada a CLT, consolidação, na verdade foi consolidada foram consolidadas as leis trabalhistas no país, né? Então, esse período varguista, né, que foi no governo Vargas, eu chamei de uma plutocracia corporativista estatal, né? Então, por quê? Porque foram criadas as corporações no Brasil, não criadas, foram ligadas ao Estado, né? Os sindicatos dos trabalhadores, os sindicatos dos empresários, todos tinham que estar ligados ao Estado, e o Estado passou a dominar todo esse cenário de conflito entre capital e trabalho. Então trouxe para si daí esse termo de plutocracia. Todavia, o governo Vargas, em momento nenhum, deixou de atender prioritariamente os interesses dos grandes empresários no país, né? Por isso o termo plutocracia, na medida que, embora tivesse criado direitos para os trabalhadores, esses direitos foram muito negligenciados, não teve, dificilmente o Estado fez com que esse empresário tivesse que respeitar esses direitos, pôr em prática sanções contra os empresários, daí que os trabalhadores não tiveram plenamente atendido suas reivindicações e, consequentemente, pôs em prática seus direitos. E depois tem várias outras plutocracias. Então, no livro, o primeiro capítulo, eu faço uma discussão bibliográfica sobre diferentes teorias e diferentes perspectivas sobre o papel dessa relação entre governantes e governados, né? Normalmente, e aí trato dos autores que eu chamo aqui no livro de autores liberais, que não levam em conta classe social, que não levam em conta o papel dos governados e que está muito mais preocupado com os interesses do mercado, né, ou dos grandes capitalistas. São os plutocráticos clássicos. Então trato dos diferentes autores liberais, trato também dos diferentes autores que eu chamo aqui no livro de sociais-democratas, né, que estão preocupados com a criação de direito para os trabalhadores, mas esses autores pouco jogam luz sobre as greves dos trabalhadores, sobre as lutas dos trabalhadores. Eles buscam tratar, foram criados os direitos trabalhistas, ótimo, mas foram criados por quê? Pela benevolência de um determinado governante. Portanto, é por isso que eles jogam uma leitura que favorece a interpretação do Vargas enquanto o pai dos pobres, né? Então, tira totalmente a agência do trabalhador. Então, essa literatura social-democrata exerce dessa maneira. A marxista joga luz sobre o papel dos trabalhadores,
né? Joga luz sobre a greve, mas não aponta para a ideia de um autogoverno desses trabalhadores e não faz a crítica da ausência de liberdade desses trabalhadores. Então daí entra a minha interpretação, criticando esses três segmentos, a interpretação com base na teoria anarquista, uma teoria libertária, que vai mostrar o quanto que o fundamental da transformação do papel dos governos está nas mãos dos trabalhadores. Através de sua ação direta, que é um outro conceito anarquista, através da sua organização e de sua luta concreta nas ruas, enfim, todos os outros espaços para a conquista de direitos. Então aí eu foco efetivamente na agência do trabalhador, ou seja, jogo luz para mostrar que o trabalhador que pode fazer, exercer a conquista de direito para si, e não ficar dependente nem de político, nem de presidente, nem de partido político, nem de empresário, nem de Estado, mas ele consegue com suas próprias mãos. Esse é talvez um dos grandes diferenciais desse livro, né? Jogar a agência para os trabalhadores e para a sua luta direta, não uma luta parlamentar, que o diferente é isso. Muitos vão focar na luta parlamentar, na luta dentro do Congresso, na luta dentro do Executivo, dentro do Estado e de todos os seus meandros de falcatruas, de corrupção, que é permeado, enfim, há muito tempo. Eu tento jogar luz na luta concreta dessa organização dos trabalhadores. Talvez esse seja o grande diferencial. E aí ver o direito trabalhista não como uma benevolência de qualquer político, mas sim como um resultado concreto da luta e da ação direta do trabalhador. Então, para fechar, assim, o livro trata desde o final do século XIX, tá? Claro, fala um pouco de como se constituiu o capitalismo no país, um capitalismo de tipo racista, que colocou os negros subordinados nessa sociedade, que colocou os indígenas subordinados, um capitalismo de tipo machista, que também colocou as mulheres subordinadas, um capitalismo de tipo homofóbico, que tem todo o preconceito contra LGBTs. Então, eu trato também no livro desse processo de construção do capitalismo e que favoreceu as elites beges e patriarcal. Tá? Então esse é o grande ponto que eu também faço a crítica durante todo o processo do livro. Então essa formação, desde quando da chegada dos europeus aqui no país, das elites europeias, diga-se de passagem, até o governo Temer, até o final do governo Temer. Então todo um processo, estão tratando, seja do período liberal da Primeira República, seja do período corporativista estatal do governo Vargas, seja do período da ditadura militar, que eu chamo de ditadura militar plutocrática desavergonhada, tá certo? Outro conceito que eu trato no livro, e também do período que eu chamo pós-ditadura militar, o período de, também é uma ditadura, só que não é militar, mas ditadura plutocrática, baseada no militarismo, tá? Por isso é uma ditadura plutocrática militar e dissimulada, porque se apresenta como democrática. Essa é a grande crítica que o livro faz, que esse período que se convencionou chamar de pós-ditadura, é entendido como se fosse democrático. Eu digo que não é democrático, que ele é plutocrático e que ele está baseado no militarismo. Tá? Portanto, militarismo por quê? Porque existe uma ditadura específica para negros, indígenas, pobres, favelados desse país, que são exterminados cotidianamente. Então esse é outro ponto que eu trato profundamente. E passa pelos governos petistas, que, sem dúvida, trouxeram muita esperança de alteração desse processo para a classe trabalhadora. Todavia, as alianças que o petismo fez com os coronéis, alianças que o petismo fez com as elites, com os banqueiros desse país, não impossibilitou que ocorresse grandes alterações. Então também faço uma crítica ao petismo, embora reconheça que tenha criação de um ou outro direito, sobretudo Bolsa Família, que é uma ampliação do Bolsa Escola. E depois a gente volta para um período neoliberal, plutocrático, neoliberal, desavergonhado, que vem aí com o governo Temer, e qual os direitos trabalhistas são atacados peremptoriamente, os direitos previdenciários também são atacados, e continua o extermínio de pobre, negro, indígena, favelado no nosso país. Tá? Então, terminando mais ou menos esse processo, daí o termo de utilizar plutocracias
no Brasil, né, e não democracias, porque aqui não teve democracia nenhuma em nenhum momento histórico, e porque o povo, evidentemente, nunca governou. Sempre a ideia do impedimento desse povo de se autogovernar. Daí o termo também, eu utilizo alguns outros termos como agorofobia e agorofilia, né? Então essas elites sempre foram agorofóbicas, ou seja, sempre tiveram medo do autogoverno popular, tá? Então é mais ou menos isso. Boa leitura, boa crítica, espero que a gente esteja contribuindo para uma interpretação bastante diferenciada da história brasileira e que possa contribuir para os setores que sofrem com todos os tipos de ditadura que estão postos no país até os dias atuais. Um abraço.